Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje nós falamos sobre consumo responsável, destacando boas práticas, exemplos de sucesso para que cada vez mais nós possamos exercer a nossa cidadania também na hora de fazer as compras, conhecendo a experiência do FSC Brasil, o Conselho Brasileiro de Manejo Florestal. Recebemos a secretária executiva dessa entidade internacional, Fabiola Zerbini, aqui nos estúdios conosco, vai compartilhar com a gente a experiência dessa organização. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV pela doutora estar novamente aqui conosco para falar sobre esses temas tão importantes. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. A nossa convidada é doutora em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo. É advogada, fundou e preside o Instituto Kairos pelo Consumo Responsável. Foi secretária executiva da Plataforma de Comércio Justo e Solidário Faces do Brasil. Bom, para começar, a gente vive hoje no nosso país e no mundo um momento em que milhões de pessoas se incorporaram ao mercado consumidor. Quais são os impactos dessa quantidade tão grande de pessoas que, a partir de agora, passa a fazer parte desse circuito comercial nosso, que tem tantas consequências para o meio ambiente e também para a própria sociedade? Bom, os impactos são grandes, né? Na verdade, a gente ainda lida com uma situação onde o consumo, ele não necessariamente se pauta por critérios sociais ou por critérios ambientais. Acho que desde o início do tema, né, lá na Eco 92, quando começou a se falar de consumo sustentável, ano 2000, século 21, quando começou, de fato, esse tema a entrar um pouquinho mais na vida das pessoas, ainda houve um crescimento, mas ainda a gente lida com uma situação onde poucas pessoas levam esses critérios, de fato, no seu dia a dia de consumo. Quando novas pessoas adentram, né, a uma classe de consumo mais intenso, vamos dizer assim, infelizmente o critério preço ou o critério econômico, ele continua prevalecendo. Então o impacto, na verdade, ele aumenta do ponto de vista muitas vezes negativo no que toca às consequências ambientais e sociais propriamente ditas. É claro que a gente não quer com isso dizer que não devam mais e mais pessoas adentrar a uma possibilidade de consumo, e esse acesso ele pode ter lados muito positivos, mas do ponto de vista ambiental e social ainda, enfim, os impactos negativos infelizmente continuam maiores. Bom, mas se a razão para que esse consumo tenha impactos sociais, ambientais, seja o fato dele se basear mais em critérios econômicos e não dar devida atenção para outros critérios, o que vem a ser esse consumo responsável, então? Ele não tem critérios econômicos? Tem, não, sem dúvida que tem. Acho que todos nós, né, vivemos no dia a dia, a gente sabe muito bem o que é ter que organizar as contas no final do mês e fazer a conta bater. Mas acho que ainda assim você tem uma preocupação, é muito mais um estar atento que aquele produto que você está comprando, para além do preço, ele traz toda uma cadeia, uma história de vida que pode somar degradação ambiental, exploração de mão de obra, ou pode somar práticas mais responsáveis. No caso, boas práticas trabalhistas, boas relações com as comunidades, enfim, geração de renda não exatamente concentrada, mas distribuída, ou a questão ambiental propriamente dita. Ele pode trazer está utilizando um material que é uma fonte renovável, ou ele pode, por si só, ser um produto que, uma vez utilizado, ele vai ter uma sobrevida, né, pós-consumo, como a gente chama, através da reciclagem, da reutilização, enfim, são cuidados que, somados ao econômico, eles dão uma consistência maior ao produto nessa ótica mais ampla, né, da vida da gente, que estamos aqui, cidadãos do mundo, né, que não estamos sozinhos e nem vivemos só como a gente não comemos dinheiro. Todo o olhar um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais integrado para critérios sociais e ambientais para além do econômico. Acho que esse é o jogo, né? É o bom jogo. Bom, doutora Fabiola, você está aqui representando uma entidade que se dedica especialmente à questão florestal. Qual seria o papel do Brasil como um país que tem grandes reservas de água, de biodiversidade, nesse debate global sobre a questão do consumo responsável? A gente está cumprindo? Acho que não. Acho que não. Bom, a nossa visão é sempre uma visão de quem quer buscar um pouco mais, né? Então, é claro que houve avanços e há avanços, né? Há muita gente séria, há muitas organizações públicas e privadas brasileiras fazendo um papel incrível em todos os setores ambientais, resíduos sólidos, água, madeira, floresta, mas ainda muito aquém do que o país enquanto berço, né, de toda essa, enfim, de todo esse universo de recursos naturais
E a força política que o Brasil cada vez mais, né, vem representando e vem assumindo com outros países no mundo, eu acho que tem muito mais a ser feito, né? A gente ainda ocupa um dos lugares de maior destaque na emissão de gás carbônico, uma coisa que não deveria, né? E grande parte, inclusive, da emissão dos gases que causam efeito estufa pelo Brasil vem do desmatamento florestal. Não exatamente só para o uso da madeira, também, mas para o uso da madeira e uso do solo, pasto, agricultura, enfim. Então, na verdade, mais da metade do que a gente emite de gás carbônico, o país, acho que hoje o Brasil é o 6º no mundo, é uma loucura, né? Um país com o potencial que teria de ser, na verdade, um dos que menos emitem em função de toda essa área florestal que a gente tem. Então, ainda há muito a ser feito. E, especialmente no campo de políticas públicas, eu acho que com a promulgação do Código Florestal e outras leis, infelizmente, a gente está até, de alguma forma, olhando um certo retrocesso do ponto de vista do marco legal e do que o Brasil já pôde aí dizer para o mundo em termos das suas práticas públicas relacionadas a esse tema. Então, acho que tem que melhorar. Temos um caminho longo a trilhar aí. Agora, dentro desses desafios aí, qual o papel dos cidadãos? A pessoa que está nos acompanhando agora, o indivíduo que tem também muitas vezes influência, né, sobre seu meio, seja ele educador, ou seja na sua própria família, no seu ambiente de trabalho, para que a gente possa reverter essa realidade. Bom, acho que o cidadão ele é política no sentido mais amplo, né? Cada um de nós no seu dia a dia faz política, é político, né? Então, todo e qualquer ato nosso do consumo, e aí consumo é bacana olhar de uma forma um pouco mais ampla, como qualquer escolha que a gente faça. Né? Um serviço que você contrata, um emprego que você, de alguma forma, busca, né? Qualquer escolha que você faça no dia a dia tem uma interferência ou tem um impacto. Acho que mais do que exigir e bem exercer o seu papel de cidadão como quem elege bons representantes e exige que esses representantes cumpram os seus papéis, também você como cidadão conseguir fazer escolhas relacionadas ao seu consumo diário, cotidiano, mas também relacionadas à sua postura de vida, né? Como que eu educo meus filhos, com quem que eu me relaciono, enfim, que trabalho que eu exerço, a quem eu estou contribuindo, né? Acho que esse tipo de postura, isso realmente faz a diferença. A gente não está jogando toda a culpa no indivíduo, pelo contrário, é jogando um poder, né, no indivíduo dele fazer um pouco da diferença no seu dia a dia, né? Bom, e uma das questões que nós podemos impactar bastante é no uso dos produtos que vêm a partir da madeira, das florestas brasileiras, um grande patrimônio do nosso país, mas que não está sozinho, isolado. A Amazônia brasileira, por exemplo, tem mais de 20 milhões de pessoas habitando aquelas regiões. Como nós podemos alcançar, do ponto de vista do consumo, esse delicado equilíbrio entre as necessidades humanas e a conservação do meio ambiente? É sobre isso que nós falamos no próximo bloco, quando continuamos o nosso bate-papo com a secretária executiva do FSC Brasil, Conselho Brasileiro de Manejo Florestal, doutora Fabíola Zerbini. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.